Aí galera, mais uma live, tamo junto. Poxa, que legal. Deixa eu me arrumar aqui. Gente, e aí, como é que vocês estão? Vamos ter uma live aqui muito legal hoje. E tô muito animado que esse papo vai ser bem legal. Tava esperando pra ter esse tipo de conversa com alguém. Vai ser demais, vai ser demais. Ó o Elton aí. Um abraço, meu amigo. Esperando a pastora entrar aqui. Vai ser demais essa live. A gente vai falar sobre o Ministério de Louvor, japonês, português, toda essa junção. Então vai ser bem legal. Obrigado, amor. Vai ser demais. Aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu esperar a pastora me mandar uma solicitação aqui. Deixa eu ver. É isso aí, galera. Vai ser demais. Ó, a pastora entrou. Pastora, pode me mandar uma solicitação de vídeo para me aceitar aqui, deixa eu ver. Vai ser demais essa live. Para quem gosta do tema e para quem não gosta também vai ser interessante, né? Vai ser bem legal. E vamos nessa, vamos nessa. Deixa eu ver aqui. Eu não estou encontrando a sua solicitação, pastora. Deixa eu ver se você clicou aí no na câmera aí, com o maisinho no meio. Aqui, aqui. Ó, agora eu acho que foi, hein? Gumei! Não tava conseguindo saber como é que faz. Daí, Diogo, deu certo. Dá certo. E aí, tudo bem? Ai, tô ótima, graças a Deus. Poxa, que legal. Bom, eu não perguntei, eu tava meio preocupado com o português da Idiobo. Dá jogo. Às vezes Da tem Idiobo, alguns errinhos no português, mas. não, mas tranquilo, tranquilo. Bom, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz. Eu queria muito conversar com alguém que está no contexto aí japonês, assim, bem inserido, né? A gente, eu tô no Japão tem 5 anos, vai fazer 5 anos, né? Mas eu não tinha muita noção e eu queria muito conversar com alguém que pudesse falar com propriedade sobre isso, né? E, bom, para quem não sabe, bom, a gente não se conhece muito bem. A gente se conheceu ali na conferência, Uhum. né? E, bom, queria que você começasse contando um pouco, né, da sua história, né? Como que iniciou esse processo aí no louvor. Se é desde criança, se não é. Conta um pouco para a gente poder dar início.
Eu vim no Japão, né, eu tinha 3 anos de idade, né? Hum, Como todo mundo, né? Meus pais vieram do Japão como decasseguir, né? A intenção dele era juntar dinheiro, né? Em 2 anos ir embora, né? Só que estamos até hum, hoje. Né, então, tô desde 3 anos de idade, né? Praticamente eu sou uma japonesa, porque na cidade onde meu pai, né, ficou, né? No começo era lá em Nagoya, né, não tinha nenhuma brasileira, né, ao uhum, nosso redor. Então ali eu tive que realmente aprender o japonês, né? E foi perdendo o português, né? Porque meus pais trabalhavam muito. Então, hum, quando eu estava no Shogaku, né, e chinês, eu já não falava mais português. ah, E eu falava pro meu pai, por que que o pai é gaijin? Falava, né? Minha que mãe, interessante. eu achava assim, nossa, tem algo de errado, né? Que meu pai tá com cara de gaijin, sendo que eu sou Hum, japonesa. Eu pensava assim, né? Eu cresci desse jeito no Japão. entendi. E nesse contexto já era na igreja ou não? Sempre foi? Não, meu pai, aliás, não gostava de crente, né? Hum, Não tinha nada a ver, e como que né? iniciou? Aí, Como que iniciou a história com isso, então é Jesus? interessante, porque o meu pai, ele começou a buscar... ah, ele estava passando por problemas, assim, né? Pessoal, assim, sentimental, né? Ele Uhum, não estava conseguindo dormir direito, né? Acho que ele estava com depressão, né? E ele uhum, começou a procurar assim, refúgio em várias religiões. Então, na nossa casa tinha tinha cristal, um monte de cristal, né? E também tinha livro do Allan Kardec, porque ele procurou no centro espírita também, né? E aham, também tinha santos, né? uhum, Aí também tinha, tipo assim, mini Buda, assim, né? uhum. E várias religiões místicas, assim, né? Da África também. Meu pai começou a procurar, assim, né? Uma resposta Na, em algum lugar. isso, na área espiritual, né? Isso eu achei interessante, né? Uhum, Em vez de procurar um psicólogo, ele começou a procurar, né, em sim. Deus esse refúgio, né? E era uma salada de religião dentro de casa, né? Então, às vezes, eu Uhum. como criança, eu ficava pensando, né? Nossa, né? Será que os deuses não brigam entre eles, né? Que eu sou verdadeiro. Interessante. Eu achava isso, né? Aham. Qual que é o Deus verdadeiro, né? Qual que é o Uhum. melhor Deus, né? Muitas vezes eu ficava pensando, né? Uau. E meu pai, né? Às vezes é muito engraçado, né? Mas ele colocava incenso, né? A casa ficava cheia de fumaça e ele com taça de vinho andando e E é legal, interessante isso, porque talvez essa seja uma dúvida de muitas crianças, né? É, talvez, parando para pensar, eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, falar dessa forma. Uhum. Quantas crianças não devem crescer nesse contexto, principalmente aqui no Japão, né? Que tem muitos deuses, né? Tem Deus para tudo, né? Só, aí, mas assim, pra mim era normal, né? Meu pai é um pouquinho doidinho, assim. Uhum, Daí, também ele também procurou saber na nova era, né? Assim, New Age em japonês fala, aham, né? E tinha vários CD assim espiritual, né? De cura. E ele tá buscando a verdade dele, né? sim. Só que o problema assim central dele, né? Não se resolvia, né? Mesmo procurando várias religiões, né? Acho que a paz que ele buscava ele não conseguia. Hum, E um dia, né, ele trabalhava de, assim, yakin, né, trabalhou de yakin. Daí, no meio de semana, ele estava dentro de casa e aquele peso que ele sentia, assim, de pecado, né? É engraçado que ele tinha consciência de que ele era pecador miserável, né? uhum, Acho que ele estava buscando uma redenção, né, nas religiões. Ele não conseguia essa paz, né? E um dia, ele sozinho em casa, ninguém evangelizou ele. Sozinho em casa, ele começou a falar com Deus, né? Mesmo uau. sendo vago, né? Deus, Uhum, né? Tinha vários deuses, mas ele começou a... Deus, né? Eu não aguento mais essa vida.
Eu não aguento mais, eu não aguento mais viver. E assim ele começou a falar com Deus, né? Abrir o coração. E ele lembrou que quando ele tinha 20 anos, né, uma pessoa tinha evangelizado ele, né, e falou de Jesus, né? Falou do João Batista, Uau. falou que é necessário nascer de novo, né? E na época, como ele era novo, ele achava assim, tá, mas esse Jesus vai pagar minhas contas? Porque eu precisei de dinheiro, né? Então ele não Hã? queria um comprometimento, né? Sim. Mas ele começou a lembrar, né? E falou que foi muito interessante, porque ele começou a lembrar cada palavra, né, que aquele homem, né, que evangelizou meu pai, né, tinha falado para ele. Já tinha passado uns 15 anos e falou assim que cada Uau. palavra parecia que ele tinha ouvido ontem, né? E na época não fazia sentido, porque a cabeça dele estava nas dívidas, né, Uhum. em como viver. Mas nesse dia, diz que ele começou a sentir uma presença de Deus dentro da casa dele, e Uau. ele falou assim: Deus, eu não sou perfeito. Eu não conheço Jesus direito, mas ouvi dizer que o Senhor é perfeito e eu preciso disso. Eu quero ser perfeito. Ele começou a chorar, chorar, chorar. Aí disse que a presença de Deus invadiu, ele sentiu uma presença assim, uma pessoa muito grande, assim, grandiosa entrar no quarto dele. Uau. E ali ele começou a chorar que nem criança. Ele falou que ele nunca aconteceu isso. Esse choro por horas, né? E não fez pouco tempo, né? Porque na verdade ele fala assim: será que isso. Eu tô ficando maluco? Será que é algo emocional, né? É minha Uhum. emoção que está produzindo isso? Então, me dá um sinal, Deus, se isso realmente foi o Senhor, me dá um sinal. Se é o Senhor que está falando comigo, me dá um sinal, né? Daí não demorou, né, não demorou muitos dias, né? Uma pessoa ligou pro meu pai, né, na casa, na nossa casa, né? Daí ele Uhum. atendeu. Não, a minha mãe atendeu. Desculpa. A minha mãe atendeu, aí minha mãe começou a falar: não, 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 a gente não quer saber, desculpa, né? Aí meu pai falou: não, já, né? Ficou ligado, né? O que que foi? Né, Lúcia, né? Minha mãe chama Lúcia. O que foi, Lúcia? Uhum. Ah, é coisa de religião, coisa de igreja, coisa de ligando. Eu falei: não, 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 troca, troca. Dá pra mim. A minha mãe acha estranho, né? Porque meu pai não gostava de crente. Né? Meu Uhum. pai atendeu, né? Aí essa pessoa falou assim, né? Olha, Tê, a minha filha é amiga da sua filha. E a gente estava querendo chamar vocês, né? A gente está convidando vocês para vir na nossa igreja, né? Que é uma igreja Uhum. assim pequena, né? Estamos iniciando e você, o senhor está convidado, né? E sua filha também. Então, na verdade, o senhor já estava operando, né? Durante essa busca do meu pai, né? Eu comecei a fazer amizade com uma menina cristã, né? Na escola Uhum. brasileira, né? Um tempo eu fiquei na escola brasileira. Daí ela falou de Certo. Jesus para mim, né? Fiquei chocada porque ela falou que Papai Noel não existe, né? Aí eu falei, o quê? Papai Noel não existe? Não, Natal é aniversário de Jesus. Sério, né? Preciso saber melhor sobre isso. Então, né, Deus estava operando em mim e no meu pai, né? E na verdade eu já Uau. tinha ido na igreja, só fiquei brincando de Uhum. pega-pega, esconde-esconde, né? Mas eu já tinha visitado a igreja, né? Então Uhum. depois foi meu pai foi, né? No dia acabou se atrasando, né? Não deu para ir desde o começo, né? Meu pai e minha mãe brigando porque estava atrasado. Meu pai não é certinho, não gosta de ir atrasar no lugar, já tá Uhum. quase desistindo. Chegou na igreja, os dois brigando, falando, vai você primeiro, não, vai você primeiro, eu não vou entrar atrasado. Mas no final que eu criou coragem, conseguiu entrar, mas o culto já estava encerrando, né? E só que o pastor fez o apelo, né? Eu não lembro direito porque não é minha experiência, mas ele fez o apelo, né, para quem estava sobrecarregado, né, que era para vir para Uau. frente. E meu pai não pensou duas vezes, porque na verdade eu sei que era o chamado de Deus. O Espírito Santo já estava agindo de uma forma muito sobrenatural no interior Uhum. dele, Já né? estava convencendo, né? Exato, tem todo o background, né? Porque na verdade o meu tio estava pedindo para as irmãs do ciclo de oração, já está intercedendo por ele, Hum, né? Minha tia também que tinha se legal. convertido, né? Então tinha acontecido, né, assim, uma Uhum.
mudança na família e estava orando pela vida do meu pai, porque meu pai estava aprofundando cada vez mais no espiritismo, né? E Aham. ele chegou a trocar a cor do carro, né? Por causa que ele ouviu dizer que o vermelho era a cor boa, nunca assim, aí ele trocou, né, a cor do Uau. carro, né, pro vinho, pro vinho, né, pro vermelho, né? Uhum. Eu não tinha noção, mas meu pai estava bem assim, né, assim, estava começando a ficar mais preso, né, na religião. Uhum. E o meu tio ficou preocupado, né, e já estava orando, né? Então eu vi que era o agir de Deus, né? Realmente não era do homem, né? Aí E aí você nesse dia, meu pai, tinha quantos anos nessa época? então, eu tinha 9 anos, né? Então, Então você já conseguia entender mais ou menos o que estava acontecendo. isso eu não estava entendendo o que estava acontecendo com meu pai. Eu achava estranho meu pai, porque muitas vezes ele se trancava, ele não queria conversar com a gente, Hum, né? E muito estressado, né? Descontava na minha mãe sempre aguentando calada, né? Chorando. Eu via isso e eu achava que o meu pai era vilão, uhum. era vilão da família, né? Por que que minha mãe casou com meu pai? Eu pensava isso, né? Meu irmão também, né? Eu tenho um irmão Uhum. mais novo. Mas, né, voltando para voltando, né? Daí ele, no pessoal das vezes, ele levantou a mão, foi direto, né, à frente, né? Daí Uau. o Senhor usou a vida do pastor, o pastor olhou para a cara do meu pai, né? Meu pai tinha um aspecto jovem, assim, né? Aí eu falei assim, jovem, seus pecados são perdoados, estão perdoados, né? Declarou, né, na vida dele. Aí na hora ele quebrantou, né, e disse que sentiu um peso muito grande assim subir das costas dele, né, algo sobrenatural, era um sinal de Deus, Uau. Uhum. né, perdoando a vida dele, né, e ele sendo salvo naquele momento. E foi fácil a família inteira aceitar, né, assim, essa nova vida, né, de congregar na igreja por causa da diferença, né, do meu pai. No começo minha Uhum. mãe não queria, né, minha mãe falava, você já trabalha o dia inteiro, né, na fábrica, né, trabalha aqui não condenado, sábado também, e o nosso domingo você vai usar para religião? Eu falei, não, eu não vou não, né, eu vou ficar com minha novelinha, Uhum. né, na época era, né, assim, aqueles vídeos, né, aí meu pai falou, tudo bem, você não precisa ir, mas eu casei com Jesus. Aí minha mãe, Uau. o que aconteceu com esse Caramba. homem? Aí minha mãe, será que né, é mais uma, né, religião assim que vai passar, né? Uhum. Será que é mais uma modinha dele, né? Só que não, né? Jesus foi definitivo, né, para ele, porque eu conseguia ver que realmente Jesus transformou a vida do meu pai, né? Aquele homem depressivo e estressado, né? Que buscava Uhum. paz e não encontrava, eu vi que ele se tornou um homem carinhoso, né? Era, Uau. era assim, notória a diferença, né? Não tinha como falar que não, né? E ele começou a valorizar a família, ele começou a tratar com amor a minha mãe, né? E Elite, assim, bem certinho, assim, tem as regras dele e tudo. E a gente não podia chegar perto das coisas dele, né? Uhum. Da coleção das religiões, dos livros, né? Uhum. Ele tinha essas coisinhas, né? O brinquedo do pai. E a gente não podia Sim. chegar perto. Se eu mexesse um pouquinho no livro e colocasse no lugar, meu pai falava assim: alguém mexeu? Alguém mexeu nas minhas coisas? Aí eu falei, como é que ele sabe? Morrendo de medo, né? A gente não podia mexer nas coisas dele. E um dia, né, sem querer, a minha mãe acabou quebrando, né, o Uhum. ventiladorzinho dele, né? Que até o ventilador era do meu pai, né? A gente não podia ficar mexendo. Daí, eu e o William, a gente começou a chorar. Né? O meu irmão, né? Começou a chorar. Aham. O pai vai brigar com a mãe porque a gente quebrou as coisas do pai, né? A mãe quebrou as coisas do pai. E a gente chorando, morrendo de medo, né? Do pai chegar. Eu tinha medo do pai. E quando o pai chegou, aí já chorando, né? E já querendo defender a mãe. Perdão, foi sem querer, papai. Por favor, perdoa a gente, né? Aí meu pai falou, mas do que vocês estão falando? A gente quebrou o ventiladorzinho do pai. Aí o pai falou, mas não tem problema,
Crianças, por que vocês estão chorando? E nos abraçou, né? E isso era, assim, Caramba. não era normal pra gente, né? Não era normal. Ele ficava Sim. muito estressado, ficava muito bravo, né? Quando as coisas Uhum. quebravam, né? E ele falava, não, né, assim, crianças, né? As coisas são coisas, simplesmente. O mais importante são vocês, não tem problema não. Então, nesse Uau. dia, eu e meu irmão, a gente começou a pular. Aí fala assim, Christian Psycho! Ficou falando, né? O papai é Christian, Christian é máximo, a gente começou a falar, né? Caramba, meu É Deus, coisa que simples, né? demais. É coisa simples, né? Mas a gente conseguia ver, assim, que o Senhor Jesus mudou, né? A vida do meu pai para melhor. E um pai, assim, um homem de Deus, né? Tendo um homem de Deus como pai, né? A família inteira ficou feliz, né? Minha mãe ficou feliz, a gente ficou Uau. feliz. E a paixão que ele tinha, eu vi ele jejuando e orando, né, a semana inteira, né? E meu pai fez, né, ficou doido por Jesus, né? Até assim, né, largou o emprego por 2 meses só para buscar Deus, né? Mergulhar mesmo, né? Uma Uau. loucura, né? Uma loucura, né? Mas todos nós víamos que Jesus trouxe vida e alegria na nossa família. Então eu cresci, né? O Deus do meu pai é bom, né? Eu cresci com esse respeito, né? Por Deus. Sabe algo que me chama muita atenção? Hum, Desculpa te não, cortar. Me chama muita atenção que no começo você disse que ele tinha vários hum, deuses, né? Que ele procurava respostas, né? E nenhuma dessas respostas ele encontrou toda essa mudança que quando ele encontrou Jesus, né? sim, Então que eu acho que a paixão dele por Jesus, não sei, né? Talvez mas pelo que você está contando, a paixão dele tem a ver com todas as respostas que estavam dentro dele ser respondida, né? sim. Daí, acho que assim, o, a forma dele, assim, conectar com Deus, né, era louvor, né? Então, ele amava Uhum. muito louvor, aí ele começou a grudar no ministério na equipe de louvor, né? E Aham. quando eu vi, ele estava no meio, né? Ouvindo a conversa dos irmãos, né? Querendo saber, né, das coisas, e ele gostava muito do louvor, né? Ele queria estar, né, assim, participando. Ele gostava muito de rock, né? Na época, né, que ele não era cristão, né? Uhum. Ouvia rock pesado, assim, né? Ele gostava muito de música, né? Então, quando veio para a igreja também, né? O louvor foi muito atraente para ele, né? Atraiu muito, né? Hum. E Deus chamou meu pai, né, para o ministério de louvor. Minha mãe também aprendeu sozinha o teclado, né? Uau. E né, meu pai e minha mãe começou a servir no louvor, né? E ouvindo ele, eu vendo eles, né? Aconteceu várias coisas e eles, assim, meu pai, assim, lia muito a Bíblia, né? Até no combine ele levava a Bíblia, né? Né? E porque ele achava que Deus podia falar em qualquer lugar, né? Então ele levava a Uau. Bíblia no Que combine, demais. qualquer lugar ele levava a Bíblia, né? Um crente, crente mesmo, né? Uhum. Virou crente para valer, né? Só que, assim, a igreja que a gente estava, né, não era missão apoio, né? Era uma igreja Uhum. batista, né? Bem simples, era um lugar muito, muito assim, as pessoas eram muito carinhosas, né? Muito boas, né, para conosco, né? Na igreja Uhum. batista, né? Só que daí eles não acreditavam no agir do Espírito Santo, né? Aí Uhum. meu pai Sim. achava assim, nossa, mas Jesus fala que a gente ia fazer obras maiores, né? A Bíblia está escrito, né? Jesus faria obras maiores, né? E será que não tem mais hoje em dia? Será que o Senhor não quer fazer mais? Será que o Senhor não quer operar milagre, né? Ele achava isso, os irmãos Uhum. falavam que não, hoje em dia não opera mais, né? Era só na época da igreja primitiva, né? Para dar engajamento, Sim. né? E meu pai achava isso estranho, mas até que um dia, né? Pastor Cid foi, né? Um pregador convidado, né? Para essa igreja que não acreditava na ajuda do Espírito Santo, né? Né, se eu não me engano, a primeira palavra que o pastor Cid falou quando, né, pegou o microfone e falou: nós somos pentecostais e ainda cremos na ajuda do Espírito Santo. Hum. Aí o coração do meu pai se conectou, né? Ele já estava passando por vários problemas. O pastor, não tinha pastor nessa igreja,
porque teve uns problemas, o pastor teve que ir para o Brasil, então era uma igreja sem pastor. Então, sem Hum, propósito, sem visão, e para o novo convertido, né, que era meu pai, ele precisava de uma direção, né? Precisava de uma sim. pessoa assim para discipular ele e não tinha ninguém capacitado, né? E meu Uhum. pai assim, né, olhou para o pastor Cid e falou: "Não, esse homem de Deus, eu quero isso, eu quero esse fogo, né? Eu quero isso". E eu sabia, né? Sabia que ainda o Senhor opera, né? Então, né, assim, com a permissão de Deus, com a bênção, tudo, né, a gente mudou, né, da igreja batista para a missão pura, né? Então, Uhum. e ali ele começou a servir no louvor também. Não tinha ninguém, no começo era pastor Cid cantando a capela. Pagavam Uau. uma, uma japonesa para tocar órgão, né? Assim, piano, né? Daí Uhum. era um louvor bem simples, né? Só que aí meu pai começou a servir no violão, minha mãe no teclado e assim, né, o ministério, né? Então você cresceu Hum, já na missão apoio, então, assim, musicalmente. sim, meu pai gostava muito assim, né, de tocar, ele começou tocando bateria, aquele bateria de Hum, brinquedinho, né, assim, pequenininho assim. sim. Aí ele começou com bateria, depois ele começou a tocar baixo, depois mudou pro violão, né, muito dedicado, Uhum. né, e o Senhor foi confirmando, né, o chamado dele e ele se tornou o líder do louvor, né? O Senhor chamou, né, Hum, para liderança, né? E grandes coisas começaram a acontecer no louvor e eu vi isso, né? Assim, eu cresci vendo isso. Né? Então era uma unção, uma graça, assim, na hora do louvor, né? Que meu pai gostava muito do louvor de guerra, né? hum, Louvor de guerra, louvor de vitória. Né? E realmente as cadeias começaram a quebrar. Tinha pessoas que caíam endemoniadas na hora do louvor, tinha as pessoas que recebiam a cura, né? uau. E era um mover tão grande assim, era uma unção tão grande, a igreja inteira pulando e cantando, né? Com júbilo e alegria, né? Assim, eu conseguia ver assim essa energia assim, né? Na igreja, né? Assim, através do louvor. Deus usou a Uhum, vida do meu pai grandemente. Aí eu olhava isso e eu pensava assim, eu nunca, eu nunca vou conseguir ser assim, eu pensava, né? Nunca, uhum. nunca, nunca, nunca. Porque era muito tímida, né? Aí eu pensava, nossa, mas eu achava tão bonito, né? A pessoa sendo usado, né? Dessa forma Uhum. assim, como criança, assim, não, olhar de criança, eu olhava. E era engraçado, porque o louvor do meu pai era um pouco diferente, assim, ele pulava, né? Pulava, assim, pulava, pulava e dançava com muito júbilo e muita alegria. E a igreja também não conseguia ficar parada. Era toda semana era festa, né? Era festa, todo mundo Uau, dançando e fazendo trenzinho, né? que né? legal. Como faz É, falta isso hoje, né? então, né? Mas era algo do espírito, não era forçado, né? Hum, E mesmo na luta, uau. né? Ah, é uma coisa assim que eu carrego, meu pai fala assim, às vezes, quando estava na luta, o inimigo queria me ver abatido, né? Ah, porque Uhum, é muito difícil a gente pular e glorificar a Deus com muita alegria quando está com luta, né? Mas fala, não, mas sim. eu vou louvar para esfregar na cara do diabo mesmo, que eu vou louvar mesmo. Porque eu Uau, que sei que legal. os anjos e o Senhor estão tá olhando, né, para o nosso louvor, mas os demônios também estão torcendo para você não louvar ele, né? Sim. Eu vou louvar É. na frente dos meus inimigos também, né? E quanto mais luta, né, mais unção. Né? Uau. Falava, né, que a mirra precisava ser esmagado, porque quando era esmagado, né, que exalava, né, o perfume. Hum, Da mesma forma, né, nós somos, né, na luta que a gente e na luta quando a gente obedece o Senhor, né? Quando o nosso ego, né, quando o nosso orgulho é esmagado, aí a gente começa a exalar, né, algo precioso. Então teve muito esse ensinamento, né?
Aí eu tinha 12 anos, 13 anos, quando meu pai. Meu pai não, né? Na verdade, teve um dia que eu me sentia tão inútil, né? Mesmo criança, eu me sentia muito inútil, né? Hum, Eu não sei falar bem o português, até hoje eu erro bastante, né? Eu não sei falar direito o japonês, sou muito tímida. Eu não sei fazer nada. Eu sou muito inútil, eu pensava, né? tinha uma Mas eu queria comparação ali. comparação, né? Mas realmente eu era muito tímida, né? Eu tinha Uhum, franja até aqui, para não precisar olhar nos olhos de ninguém, para ninguém me olhar, para ninguém me ver. Eu não tinha coragem de falar Pai do Senhor, bom dia, né? Eu, assim, muito travada, assim, minha timidez me prendia, né? Eu não uhum, conseguia fazer nada, nada, nada. Nem na escola, e eu sofria muito com essa timidez, né? Então eu pensava uhum. assim, acho que eu mal vou conseguir trabalhar, né? Mal vou conseguir me adaptar na sociedade. Se na escola eu sou assim, né? Eu achava que eu era caso perdido. Como criança eu já pensava assim, muito medo, né, do Meu futuro, muito Deus. medo dos adultos, muito medo de tudo. Eu achava que Uau. até coisa mais simples, né, de ler uma frase assim na frente de todo mundo na classe, isso para mim era um tormento tremendo, era um tormento, era um sofrimento, né? Porque eu achava, nossa, eu tô sendo ridícula, eu me sentia ridícula, eu sou muito ridícula. Eu vou errar, eu não vou Hum, conseguir falar, eu não vou conseguir pronunciar, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Tinha tudo isso, né? Só que um dia o pastor Sérgio estava pregando, ele fala assim, que nós fomos assim, escolhidos desde o ventre da nossa mãe, né? E que Deus tem propósito e Deus quer usar cada um. Daí eu pensei, nossa, eu queria tanto ser usado. Eu sei que é impossível. Eu sei que é impossível, né? Porque acho que para Deus usar, tem que ser uma pessoa, no mínimo, assim, no mínimo tem que saber falar, né? No mínimo tem que saber hum, dialogar, comunicar com alguém. Eu não consigo fazer nada, assim. Mas teve um dia que eu acho que eu tinha 12 anos, aí no apelo, o pastor Cid falou assim, né? Você que quer ser usado por Deus, ora para o Senhor, né? Que se tem uma oração que o Senhor não recusa, né? Senhor, usa a minha vida. Essa é a oração que Deus nunca vai recusar, uau. né? Falei, será mesmo? Mas se o pastor Cid está falando, então é, né? Porque o pastor só fala a verdade, pessoal, né? Tá, então tá bom, né? Assim, aí, com pouco português que eu sabia, eu comecei a falar, usa-me, 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 usa-me. Aí, assim, 15 minutos de apelos, as pessoas orando e quebrantando, e eu, usa-me, 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 falando assim, usa-me, usa-me, usa-me. Só isso que eu falava, né? Só que eu sentia, assim, que, não sei porquê, mas eu sentia que Deus aceitou essa oração na hora. Porque Uau. eu tava insistindo, né? Eu tava insistindo, Deus usa-me, usa-me. Eu não sei como, mas usa-me, eu quero ser usado. Parece impossível, mas usa-me. Né? E não demorou, assim, Meu Deus. foi questão de dias, aí o líder do Louvor Jovem me chamou. Vivi, você não quer entrar no louvor? Aí eu, nossa, eu? Aí eu falei pro meu pai, fiquei feliz, né? Pensei que meu pai ia ficar feliz. Aí eu falei, nossa, me chamaram pro louvor. Aí meu pai, você, filha? Aí você tem uma voz tão assim. Né, ele não falou isso pra mim, mas ele pensou, mas ela tem uma voz tão assim, agudinha, tão assim, sei lá, né? Irritante, sei lá, né? Uma Aham. voz bem assim, fininha. Aí eu comecei, né, no louvor desse jeito, né? Estava com, estava muito tímida, mas ali fui aprendendo, né? E Uhum. meu pai também começou a me chamar também para estar tocando com ele e era família. Meu pai, minha mãe, meu irmão na bateria, tocando Era a muito, muito bem. família ali. Era família, né? Só esperou batizar para ele já entrar na bateria, né? E como que você, logo que você entrou no louvor, você entrou pra cantar? Você cantava ou você tocava? É, falou para tocar, só que eu na época eu não conseguia aprender, aí eu tinha decidido. No começo tinha me chamado para dançar,
Só que foi um Uhum. desastre, né? Que eu não sabia dançar, horrível, né? E eu pensei assim, nunca mais vou dançar, eu pensei. Nunca mais vou passar vergonha, nunca mais vou fazer isso comigo, eu pensei, né? Daí eu saí, depois que eu saí da dança, que me chamaram pro louvor, né? Hum. Aí eu fiquei feliz, né? O que eu queria, né? Acho que E quando criança que tem deu o isso, né? start de quando que você entendeu, poxa, eu acho que esse é o meu ministério, eu acho que realmente aquela oração de usa-me e o Senhor destravou algo na adoração. Quando que você entendeu isso e começou a ser mais intencional, sabe? Então, acho que demorou muito, eu tive que me converter. Hum, Tive que me converter porque eu era adolescente, então eu não tinha, assim, passado pelo encontro com Deus, assim, um encontro real com o Senhor, né? Eu não tinha sim. experimentado. Então, acho que, eu não digo foi um erro, né? Mas eu estar no louvor sem, sem ter uma relação íntima com o Senhor Jesus, acho que isso não fez bem, né? Porque a gente, Hum, até por adulto, é uau. difícil lidar se você não tem maturidade espiritual, é difícil lidar com vaidade, né? Uhum, Vaidade, desejo de ser reconhecido pelas pessoas, né? Então, né, como eu era bem novinha, né? Uma criança, praticamente uma criança, né? Já era uhum. baixinha, tinha aspecto de bem criancinha, né? Cantando um louvor, né? E a igreja, ai, que bonitinho, ah, você canta muito linda, desse jeito assim, Uhum, recebendo elogio, né? Atenção, muita atenção, né? E eu comecei como é que fala assim? Entender errado as coisas, né? hum, Então, tinha muito esse negócio de eu querer ser a melhor, né? Querer cantar e mostrar para os outros, né? Por causa da imaturidade mesmo, né? Tem, tem, interessante. tem que orientar bastante, na verdade, né? E tem que preparar também, né? E na verdade, isso fez mal por quê? Porque você está na frente das pessoas e você tem que ser um exemplo, né? Uhum, Então, só que você não é, né? Você não tem, você eu não estava vivendo dependendo do Espírito Santo, né? uhum, Então, e na adolescência a gente falha muito, né? Então, eu errava, fazia coisa escondida, né, errada e louvava-os, né, na frente da uhum, igreja. Então, isso foi criando uma, uma, uma vida dupla, né? Eu era uma hum, outra pessoa, né? Na escola, né? Eu escondia que eu era crente para ser aceito, né? Me adaptava, mas aí na igreja, né? Eu precisava ser, assim, uma crente exemplar, já que eu estava na frente, né? uhum. Você queria ser aceita nos dois lados que você tava, né? Sim, muito medo de rejeição, né? Hum, Então, queria agradar todo mundo. Só que o que que acontece? É impossível agradar todo mundo. Então, chega uma hora que você precisa optar, né, em ser falsa para manter essa vida, né? uhum, Né? Aí entra a hipocrisia, né? Então, eu cantava aquilo sim. que eu não vivia, eu cantava aquilo que eu não concordava. E isso faz mal, né, na Hum, verdade, porque tudo vai voltando, como se fosse uma maldição, né? sim. E eu comecei a entrar em depressão também, né? Com, com 12, 13 anos, né? Eu tinha acabado de entrar no louvor, mas é aquela coisa, né? Eu queria ser usado porque eu achava bonito. Não era de Uhum, um coração assim, nossa, Jesus, eu te amo tanto, Senhor, né? Eu quero servir a Ti, não é isso. Eu olhava e achava bonito, eu quero ser assim, eu pensava assim. uhum, Só que coisa de criança, né? sim, Tem que ser guiado, né, na verdade. sim. Tinha a ver com mais com o que você estava vendo do que com o que Deus Uhum. estava compartilhando, né, com você. Né? Então era muita vaidade. Mesmo criança, tem muita vaidade. E com quantos anos que você teve esse encontro? Daí esse encontro, quando realmente eu estava começando a ter sintomas de depressão, né? E
ah, realmente o inimigo trabalhou de tal forma que eu comecei a ter muito ódio de Deus, né? Porque Hum, eu pecava, né? Eu pecava, assim, eu errava, eu mentia, né? Desobedecia meus pais, né? E a palavra confronta, né? O nosso erro. E hum, aquele que não se arrepende, aquele que não abre o coração, na verdade, resiste à palavra, né? Então, a sim. palavra sobre santidade, a palavra, né, sobre obediência, isso me causava muita ira. Por quê? Porque eu não conseguia viver aquilo. Né? Então, eu achava assim que, nossa, mas por que que Deus, né, criou o ser humano de uma forma tão pecaminosa, né, depravado? Eu achava que Deus tinha criado assim, né? Deus criou Uhum, assim, né, por falta de conhecimento. Deus criou assim e Ele exige que os seres humanos vivam assim perfeito. Ele é meio sádico, eu pensava, né? uhum, Nossa, aí eu comecei a ficar com raiva, né? É difícil, viu, Deus, para o adolescente viver santo, eu pensava, né? aham, O senhor sabe disso e fica cobrando isso. Eu comecei a ficar com raiva, eu achava injusto, né? A maneira de Deus. Né? Então, o meu coração, aquele coração que admirava o Senhor Jesus, né? Que transformou a vida do meu pai, transformou a vida de muitos, trouxe alegria na nossa família, né? Eu comecei a pensar tudo contrário, tudo distorcido, tudo. Né? Então, e ainda assim louvando, né? E ainda assim. uhum, E pela misericórdia, muitas das vezes o Senhor operava, por incrível que sim, pareça. sim. E eu comecei é a consequência dos meus próprios pecados, porque a culpa também me trazia, me fazia me odiar, né? Eu Uhum. comecei a me odiar também. Acusação, né? Acusação. Acusação, eu ficava com culpa e acusação, mas não era humilde o suficiente de assumir. Eu transferia a Uhum, culpa, né? Porque a vida me fez sofrer, né? Por causa do bullying, por uhum, causa da discriminação, né? Por causa que eu nasci assim, né? É por causa do Adão, né? uhum, Né? E por causa de Deus mesmo, né? Eu comecei a odiar Deus e todo dia eu tinha muito ódio de Deus e apontava o dedo pro céu e falava assim: Ué, se você é tão poderoso assim aparece na minha frente, você quer que os crentes acreditem, você quer que as pessoas acreditem em você e você nem aparece, você nem é capaz de manifestar. Eu ficava falando essas coisas, assim, peitando a Deus e cada uhum. vez mais trazendo, acho que juízo para a própria vida, né? E aí eu Como é comecei bom, a. Hum, como é bom saber que Deus, ele, muitas orações, ele não leva em consideração, né? Ele, ele é nos ama verdade. de tal maneira que ele descarta, né, algumas palavras que a gente lança, Ah, né, e sim. sabendo que a gente está no tempo da ignorância, né? É verdade, é verdade. Era bem assim mesmo. Sim. Mas aí eu lembro que eu realmente eu falava muito mal, muito mal. E, né, assim, é estranho porque eu cria na existência de Deus, né? Para Uhum. ficar falando isso para Deus é porque eu considero que ele existe, e que ele tá me Sim, ouvindo, mas eu tinha ódio de sim. Deus. Então né, eu falava contra Deus, né? Essa rebeldia e ira, né, que eu tinha, né? E quando eu falava que precisava perdoar e ficar com muita raiva, eu falei assim, não, se não perdoar eu vou pro inferno, eu vou pro inferno mesmo, com prazer, pensava assim, né? Eu Meu vou mesmo. Deus. Eu falava essas coisas, né? Uhum. Só que aí eu pensava assim, eu falando tudo isso, eu acho que dificilmente Deus vai me aceitar, Uhum. né? E ainda mais hipócrita, né? Porque fazendo tudo errado e na igreja santinho, né? Eu falei, Uhum. impossível Deus me aceitar, impossível Deus me amar. Eu pensava isso, né? E já era. Porque a Meu pessoa que está Deus. no mundo, eu pensava, a pessoa que está no mundo ainda tem desculpa, falando que, né, assim, porque meu pai também, né, levava uma vida de pecado, só que era ignorante, não conhecia a palavra. Mas eu, desde 9 anos da igreja, tenho visto a obra de Deus na vida do meu pai, na vida de muitos, né, cresci toda semana, né, semana por semana ouvindo a palavra de Deus, e mesmo assim, se eu sou assim, não tem salvação para mim, eu pensava. Uhum.
né? Se nem mesmo, né, o culto, se nem, né, eu tô toda semana indo e Deus não me transformou, então nada vai me mudar, né? Eu vou morrer assim, né? E eu vou pro inferno, eu pensava, né? Ó, tamanha Meu ignorância, né? Deus. Eu vou É, mesmo, não quero esse Deus, eu não gosto desse Deus, não quero, pensava. Eu não pedi pra é, morrer. é aquela história do o Deus dos pais, né? Então, Isso. você tinha. E isso é muito comum. Às vezes eu conversar com pessoas que eu gosto sempre de bater papo e sempre que eu converso, eu pergunto a história, né? Eu gosto muito de saber da história, né? De como começou. E é muito comum isso. Eu não cresci na igreja, então meus pais não se converteram, né? Mas é muito Hum, comum eu ouvir de pessoas que cresceram na igreja e ter essa mesma história. Poxa, meu pai e minha mãe estavam na igreja, mas eu não estava. Então, como é importante, tem até uma brincadeira que eles falam que Deus não tem neto, né? Só tem filhos, né? é Então, verdade. você precisava sair do avô Deus, né? E ir pro pai, né? Ir pro Deus, né? Te conhecer, reconhecer. Cara, eu fico. Isso é muito louco porque eu fico pensando, tem muita gente assim, Eu né? acredito Tem, que sim. tem, tem muitas pessoas, e eu acredito que principalmente no Japão, porque tem um contexto mais. Os pais trabalham muito. Hum, Se você tem uma vida ativa na igreja, acontece exatamente isso que aconteceu. Os pais trabalham e no fim de semana tá na igreja. Se tem um cargo, se tem uma atividade. Então, muitas crianças crescem longe, teoricamente. Por mais que tá junto, mas está longe de uma experiência familiar, devocional, em tantas coisas que pode fazer a diferença, né? é verdade. É, também tinha isso, né? Essa questão também de acho que toda essa dúvida, né, eu não botava pra fora, né? E fui Uhum, alimentando esse ódio, né? Fui alimentando essa rebeldia. Mas na verdade, né, que nem a Bíblia fala, do que se queixa o homem, né? Queixa-se de próprios pecados. Né? Na verdade, uhum, eu reconhecia que eu era pecadora, só que eu não tinha fé suficiente para aquele que Deus podia me transformar, por causa de mentira, por causa da mentira do inimigo, e também não tinha vontade de viver a vida santa, né? Na uhum, verdade, a questão é que eu escolhia os prazeres, eu escolhia, né, ser independente de Deus, né? Eu não uhum. queria levar uma vida assim em obediência à palavra, mesmo sabendo que isso era certo. Entendi. Então, hum, eu era iludida, né? Então assim, eu fiz aquilo que eu queria, né? Eu não cheguei a usar droga, eu não ia pra balada, mas eu não queria Uhum, submeter a Deus, sim. né? Eu não era namoradeira, mas eu não queria submeter a Deus. Eu queria viver da minha forma, porque eu achava que Uhum, isso era a liberdade, né? uhum, É toda essa mentira, né, do inimigo, né? Só que, assim, isso não me trouxe felicidade, igual meu pai, né? uhum, Isso não trouxe paz no meu coração, porque eu ouvia muitas vozes, né, na minha cabeça, né? Na hora eu achava que eram meus próprios pensamentos, mas parecia muitas pessoas falando dentro da minha cabeça. Desde o momento que eu acordava até a hora de dormir, era um tormento, assim, era assim, incessante que fala, assim, que não parava, né? uhum, Não parava, sabe? Não tem momento assim de paz que você fica assim boiando, não tinha. uhum, Era o tempo todo pensamento assim suicida, né? Você não merece, não tem salvação para você, você deveria morrer, você só causa transtorno para as pessoas, né? Infelicidade para as pessoas, né? Não existe futuro para você. E isso na minha cabeça todos os dias, todos os dias, todos os dias, né? uhum. Meu Deus. Né? E eu tinha muito desejo de morrer, né? Assim, nossa, eu quero morrer, Deus, né? Não porque, né, ninguém acha que tem prazer em morrer, mas eu estava cansada de viver, né? Uhum, Cansada de continuar, cansada de repetir isso, essa luta, né? Assim, luta da mente, né? uhum, E, e às vezes o Senhor falava, mas eu não aceitava. Eu falava assim.
nossa, se eu morrer, acho que talvez meus pais vão chorar por algum tempo, mas depois eu vou ser esquecido. Na face da terra ninguém vai lembrar de mim e ninguém vai fazer falta, pensar, né? Aí, uma voz no meu interior falava assim, mas eu te amei ao ponto de entregar a vida. Né? Uau. Existiu uma pessoa, né? Mesmo que o mundo inteiro não se importe com você, existiu uma pessoa, né, que se importa com você ao ponto de entregar, ao ponto de assim, entregar a vida na cruz. O meu Eu vou amor. avisar que eu sou chorão, viu? Se eu começar a chorar. Meu Glória a Deus, Deus. demais, demais. Mas é engraçado, né? Porque naquela rebeldia ainda vinha essas palavras por causa da semente, na verdade, Sim. lançada. E era uma luta, parece assim, porque eu retrucava contra isso. Isso não é suficiente, o meu amor é suficiente, existe uma vida. Aí a pergunta: existe um amor maior que isso? Existe uma outra forma maior que isso, que provar o amor do que entregando a vida? Então existe uma pessoa que ama, então se rende a esse amor. Aí eu falei: mas eu não quero esse amor, eu falei assim. Eu quero amor dos Uhum. homens, eu falei. Na cara de Deus, eu falei assim, Uhum. eu não quero amor de Deus, eu quero amor, eu quero amor visível, eu quero amor dos homens. Eu quero que alguém me compreenda. Eu quero que alguém me ame. Então era assim, recusando e descartando, na verdade, o chamado de Deus. Uhum. Isso trazendo condenação. Né? Era tudo no interior acontecendo. Aí chegou um dia que, assim, eu pensei, acho que realmente, né? Eu falo que eu quero morrer. Aí eu falei, que vergonha, porque eu não tenho nem coragem de falar. Eu só fico falando que eu quero morrer, né? Se é pra morrer, então que eu morra mesmo, né? Assim, que eu faça direito o trabalho, eu pensei, né? Uhum. Então teve um dia que eu faltei à escola, né? Com roupa da escola eu ia, mas eu pensei, não, hoje vai ser o dia que. Né, hoje vai ser o dia que eu realmente vou conseguir, né, morrer, né? Então, né, sem falar pra ninguém, aí no meu prédio, na verdade, tem muito suicídio. Né, assim, as pessoas no meu prédio tinha muito suicídio, as pessoas se atiravam do prédio, né? Era uma opressão, né? Uhum. O Dante que eu morava, né? Daí eu falei, você simplesmente é mais uma. Porque eu achava que eu era tão insignificante. E nem Deus vai se importar, pessoal. Assim, Deus é como se fosse uma criança brincando com formigas. Né? Ele esmaga Uau. e tá nem aí. Ele só tá olhando. Ele não tá aqui para nos ajudar. Ele tá aqui só observando, olhando a gente, toda essa humanidade sofrendo. Né? Eu Uhum. pensava assim desse jeito, minha visão, né, de Deus era desse jeito. Né? Porque ele nunca me ajudou, eu pensava, né? Só que na verdade não. Eu tinha a escolha. Eu tinha a escolha de fazer, de resolver meus problemas com minhas próprias forças, mas eu não queria a interferência de Deus. Eu não queria, né? E esse dia eu estava em cima, assim, né, do prédio, né? E eu tentando ir, e o medo vinha. Nossa, que covarde que eu sou, apesar, né? Que covarde, que vergonha, Mitano. Vai logo. Né? E eu comecei a ouvir vozes, né? Vai agora. Você não vai, você não vai desistir agora, né? Você não pode, tem que ser hoje, isso na cabeça. Meu Hoje, hoje, Deus. hoje tem que ser agora. Você não vai voltar para casa, é agora. Né? Eu comecei a ouvir risadas, né? Porque eu chorava e eu não conseguia, eu quero, mas não consigo, né? Eu tinha medo, assim, né? Ai, mas eu preciso morrer. Eu preciso, porque é ridículo, né? Essa situação que eu tô. E eu falei, você tem que morrer aí na minha cabeça, né? Só que eu me toquei, né? Será que isso, né? Porque eu tava ouvindo voz, né? Eu falei, será que Uhum. isso, eu falei, ou eu tô maluca mesmo, né? É algo psicológico, né? Que eu tô criando, né? Ou é espiritual, eu não sei qual dos dois é. É porque eu não acreditava muito, né? Eu não Uhum. sei qual dos dois é, mas se é algo espiritual, né? E o inimigo tá rindo tanto, então é porque, assim, o mundo espiritual é real, né? Eu comecei assim, meio que pensar, né, na hora, né? Eu falei, se o inimigo quer tanto acabar com a minha vida, né, então será que tem alguma coisa em mim, né? Eu pensei, né? Uhum. Por quê, né?
Daí eu comecei a pensar, eu sempre pensei que não tinha esperança para mim, mas eu lembrei, né, de várias pessoas, né? É, tem um irmão André Fujita, né, da nossa igreja, né, um querido irmão, ele era drogado mesmo, né? A vida inteira drogado e quando veio para Jesus, ele largou de vez, aceitou Jesus e nunca mais voltou para drogas. Isso é inexplicável, porque era viciadão, né? Assim, viciado nas Uhum. drogas e o Senhor faz milagre, né? O meu pai orou por uma pessoa que estava realmente no terminal e a pessoa foi curado. E eu ficava pensando assim, nossa, por que tanto milagre acontece na vida dos outros e eu acredito que comigo não pode? Hum, Porque eu achava que eu era especial, né? Que nem Deus pôde, eu pensava, né? Mas aí nessa hora eu falei, Deus. Aí, pela primeira vez eu consegui não ser altiva, assim, né? Não ser orgulhosa diante de Deus, porque meu coração já estava prestes a morrer, né? Eu queria morrer, então eu falei, Deus, eu nunca dei chance para Deus, né? Porque eu achava que, uhum, porque se eu desse chance, eu pensei que ele ia exigir que eu vivesse para ele. uhum, Acho que tipo troca, né? sim, Então eu queria viver com minhas próprias forças e nada me trouxe felicidade. Eu não consigo meu me Deus, ajudar. Eu não consigo ajudar a mim mesma, Senhor. Sou tão uau, impotente, tão impotente. Não consigo melhorar minha vida. Não consigo salvar a si mesmo. Cheguei nessa conclusão. uhum, Senhor, se o Senhor não fez, não conseguiu fazer nada na minha vida, se o Senhor não fez nada na minha vida, talvez realmente o problema estava em mim. Eu pensei, né? Talvez o problema estava em mim, porque eu nunca abri o coração, né? Nunca acreditei. E se esse é o meu problema Deus, hoje, assim, eu ia morrer mesmo. Eu queria morrer mesmo, então por que não dar última chance para Deus, né? Esse Deus que o pessoal fala que faz o milagre, faz o impossível acontecer. Então, assim, ó, faz alguma coisa em mim, faz alguma coisa na minha vida. Pelo amor de Deus, Senhor. Só que não demore muito, dentro de um mês, eu falei, porque eu não aguento essa vida mais. Tô cansada de viver, né? Só de respirar o ar, eu tava cansada. Não aguentava mais levantar e andar e conversar, e tudo isso era um desgaste tão grande. Eu só queria dormir. Falei, Deus, eu tô muito cansada, então o Senhor precisa fazer urgente na minha vida, Senhor. E se o Senhor transformar a minha vida, eu vou te servir para sempre. Falei. E eu uau, desisti de morrer, né? Daí eu fui para casa, aí veio de novo aquela voz, né? Essa burra, você tá fazendo uma burrice, porque no fim você vai acabar em decepção. uhum, Você vai confiar no Deus, vai acabar em decepção. Se mata agora, tem gilete nessa bolsa que você carrega, corta o seu pulso, né, com toda a força que você tem. Eu peguei o gilete e assim, cortei assim, né, com toda a força, mas é para valer, não assim aquele cicatrizezinho, né? Você tem que cortar. Aí, na hora que eu cortei, saiu muito sangue, né? E eu pensei, meu Deus, aí eu comecei a entrar em desespero, né? Comecei a suar frio assim. Meu pai chegou, porque Deus incomodou o coração do meu pai. Meu pai sentiu que algo meu terrível, Deus, meu pai sentiu que algo terrível ia acontecer. E ele chegou e viu, eu falei, minha filha, o que que você fez com você? E chorou, e ele pediu perdão. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. E eu não entendi por que que ele estava pedindo perdão. Só que eu olhei isso e falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo com a vida do meu pai? Ele não tem culpa de nada, né? Eu ia acabar com a vida dele, ele nunca ia se perdoar se eu morresse, né? Fiz o curativo, graças a Deus, assim. Eu achei que eu tinha colocado a força o suficiente, mas não foi tanto, né? Acho, né? graças a Deus, Graças a Deus. E o meu pai falou assim, por favor, promete que nunca mais você vai fazer isso. E eu vi, assim, a cara dele, assim, tão triste, né? Que eu prometi que eu nunca mais ia fazer. Né? Mas, a partir desse dia, eu acho que algo começou a mudar dentro de mim. Porque depois eu fui no culto jovem, né? E o rapaz começou a pregar sobre o pecado que se arrepende, se arrepende, se arrepende, né? E mesmo fazendo aquela oração, ainda havia uma luta, porque eu não tinha me rendido totalmente ao Senhor. uhum,
né? Sim. E falei, não, não quero me arrepender. Eu tô com muita raiva, eu não quero me arrepender, eu não quero me arrepender. Mas o Senhor batendo a porta do meu coração, chamando, vai, vai, Uau. única saída é você se arrepender. Única saída. Aí eu fui correndo pra frente, me ajoelhei e chorei, chorei, chorei. Deus, sou miserável, me ajuda. Preciso, preciso de ajuda. Eu sou uma pessoa que precisa de ajuda. Né? E assim foi quebrantando até que chegou um dia que, né, só que altos e baixos, né? Aí às vezes vinha, nossa, eu fui ridículo, nada vai mudar, né? Só que na verdade era um processo, né? Acho que, Sim. não sei se é tipo Todo mundo passa. cebola, né? Casca de cebola, Uhum. né? Desse jeito. Aí o Senhor foi tratando nesse coração tão duro, tão que nem onda do mar, né? Uma hora que depois você recua. Mesmo assim, o Senhor teve muita misericórdia e paciência, né? Por isso que eu tenho que ter paciência com as pessoas também. Uhum. Não esperar que a pessoa Uau. já mude, né? Mas o Senhor teve muita paciência. Até que teve um dia assim, Meu Deus. realmente que o Senhor determinou, né, que uma conversão genuína foi numa vigília, né, me chamaram para ir para vigília. E esse dia eu tava meio assim, mal com Deus, né? Não queria. Aí o pessoal falava, vamos, Vivi. Não, obrigada, não vou não. Ela falou, não, vamos. Eu falei, não quero ir. Mas vamos. Aí era o Alan, na verdade, né? O Alan me Uhum. chamou. O Alan, né? Aí ele era solteiro na época, né? Não era nem casado. Aí o Senhor usou a vida dele. Vivi, vamos, eu te busco. Eu falei, eu não quero ir, né? Mas vamos, vamos. E ele insistiu, achei muito estranho, né? Isso, né? Uhum. Por causa da insistência eu fui, né? E quando eu fui, né? Por eu ter ido assim contra a minha vontade, assim, eu não quis orar também, né? Eu tava lá Uhum. porque insistiram, né? Daí eu fiquei assim, né? Ah, Deus, hoje eu não tô afim não, né? Meu coração tava muito duro. Acho que eu vou ficar até o final desse jeito. Aí vem aí irmãs orar por mim. Senhor, por favor, colocar a mão na cabeça, eu fico com raiva assim. Nossa, então, né? Olha o pensamento, nossa, as irmãs acham que é melhor que eu. Que raiva! Para de orar por mim, pessoal. Tinha uma raiva quando as pessoas oravam por mim. Para, eu não pedi. Fica assim, né? Bem rebelde, né? Vai pensar que eu tô com problema. Eu tô com cara de quem precisa de ajuda? Acho que devia estar, né? Porque eu tô assim. Né? Mas daí eu fiquei assim 2 horas inteiras, de pé, sem se quebrantar. Eu pensei, nossa Deus, com um comportamento desse, acho que nem Deus vai querer falar comigo, né? Para uma Uhum. pessoa tão arrogante, tão mal educada, né? Com os irmãos e com Deus, acho que hoje o Senhor não vai falar, né? Só para me pôr no, assim, como é que faz? Assim, de castigo, assim, né? Uhum. Eu também não quero que fale mesmo, eu pensar, né? Mas mal sabia que era o dia que o Senhor tinha preparado, né? Pra Uau. pegar de jeito, Uhum. né? Pra me pegar de jeito. Daí era justo nesse dia o pastor tava. Eu falei, nossa, o pastor tá aqui. Tava lá no fundinho e ele apareceu no final pra abençoar o, a vigília, né? Eu falei, nossa, justo esse dia o pastor tá aqui. Nossa, foi uma armadilha de Deus, eu pensei, né? Nossa, o Senhor me trouxe aqui pra me humilhar, eu pensei. Olha só o pensamento, né? Meu Ainda não confiava Deus. na bondade de Deus. Nossa, o Senhor vai usar esse pastor, porque o pastor é profeta, vai revelar todos os meus pecados e vai falar na frente de todo mundo. Eu sei, eu senti isso. Eu sei. Meu Deus, Deus me traiu. Daí o pastor falou assim: eu vou começar a orar por cada um, né? Falei, ah, sabia, vai chegar a minha vez e, nossa, já era a minha reputação, né? Tudo aquilo que eu tava fingindo, né? Ser santinha na igreja vai Aham. acabar, né? Ah, meu Deus do céu. Eu sabia, eu pensei assim. Aí o pastor foi orando e quando chegou na minha vez, tava numa uma escuridão, só que todo mundo se calou. Uhum. E eu pensei, nossa, Deus vai falar pra todo mundo. E eu imaginei, né? Deus vai falar assim, se arrepende! Se humilha na presença de Deus! Eu pensei que Deus ia falar isso. O pastor esse dia ia falar isso pra mim, né?
Bem que eu Já merecia, né? Mas tava esperando. eu tava esperando isso. Eu sei que vai falar isso. Eu sei, eu tava Uhum, pensando, Daí, só que assim, eu falei, mas eu tô lutando o quê também, né? Sai tudo dentro da minha cabeça, né? uhum, Pensando, né? Mas eu tô lutando o quê, né? Se todo esse tempo, né, eu tenho pecado, eu que fiz tudo errado, né? E eu pedi ajuda pra Deus, mas ainda tô lutando contra Deus. Tá? Quer saber de uma coisa? Deus, se tem chicote, pode mandar. Eu tenho buscado. Eu queria que o Senhor passasse a mão na minha cabeça, né? Eu vi, né? Que não é bem assim. Senhor, se eu preciso de repreensão, então que o Senhor me repreenda mesmo. Às vezes eu preciso disso mesmo. Às vezes eu preciso de humilhação para eu levar, assim, tomar jeito na vida, né? uhum. Às vezes é só assim para mudar. Tem pessoas que só apanhando mesmo, só apanhando para mudar. Acho que talvez eu seja esse tipo de pessoa, pensando, né? Pode falar mesmo, pode falar, Deus, dentro do meu coração, essa mudança drástica, né? Uhum. Aceito, aceito. Vai, pode mandar. Pode usar a vida do pastor. Que já estava falando em línguas, o pastor já estava falando em línguas, já estava vindo que, já está sentindo que vai vir, vai vir, vai vir. Aí o pastor gritou, só que era Deus, bradou, né? Aí ele falou assim, eu te amo! Como se eu gritasse. Meu Deus. Não faz isso comigo, Deus. Uau. Não faz isso comigo, Deus. Você não tá vendo que sua filha não merece? Não tá vendo que não é isso que sua filha precisa? Sua filha precisa apanhar. Não faz isso. E o amor envolveu, né? O amor de Meu Deus envolveu. Deus. Eu te amo, eu te amo. E gritava, eu te amo. Daí o amor, assim, era como uma cachoeira na minha vida, né? E eu Uau. entendi, assim, que era Deus sempre tinha me orientado. A palavra de Deus já tinha me avisado. E eu avancei o sinal, eu ignorei o sinal, e o Senhor mostrou, na verdade, o real quadro que o Senhor não queria isso para minha vida, mas todo o sofrimento, toda a dor que eu estava colhendo era aquilo que eu semeei através da desobediência, Uhum. né? E por causa das minhas próprias escolhas, né? E imaturidade não era justificativa, né? Não era desculpa, né? Uhum. Mas eu estava colhendo meus próprios atos e eu estava se queixando, assim, queixando de Deus, né? Deus, por quê, né? Mas não era Deus, Senhor. Não era o Senhor, não era ninguém, era eu. Aí eu me arrependi genuinamente. Era eu, Senhor, era tudo eu. Daí o Senhor me mostrou uma visão do Senhor estendendo a mão e eu recusando, né? Recusando, recusando. Aí eu falei, Senhor, meu maior pecado não era aquilo, não era aquilo, não era aquilo. Porque a gente pensa que, esse é o maior pecado, esse é o maior pecado, esse, por causa disso que Deus não gosta de mim. Mas não era. Meu maior pecado era ter rejeitado, na verdade, o, a mão estendida do Senhor, né? O Senhor estava Uhum. todo esse tempo com a mão estendida e eu recusei. Isso que era o maior pecado para mim, né? Rejeitando Uau. o Senhor. Meu Deus. Então eu falei, me perdoa, assim, ali eu senti o rio de Deus subindo, assim, de cima, descendo na minha cabeça, né? Eu senti algo quente, assim. E eu não conseguia, eu tentava erguer a cabeça, eu não conseguia erguer a cabeça. A minha testa estava no chão, Uhum. como se, né, assim, eu ajoelhado, assim, rendido a Deus, como, assim, em forma de, assim, o Senhor é o Senhor, né? Eu sou sua serva. Desse jeito, assim, eu fiquei. E eu falei, não quero mais sair daqui. Aí eu falei assim, eu posso morrer assim, Deus. Porque Uau. era a felicidade que eu buscava, era a alegria que eu buscava e eu não conseguia encontrar em nenhum lugar. Nem na amizade, nem no namoro, nem nada. Né? Nem nos aplausos, nem nada. Mas o Senhor conseguiu preencher em questão de segundos. Resolveu todo o meu problema, toda a minha, assim, todas as minhas dúvidas, né? Toda a minha ira, né? Que eu tinha contra Deus, parece que o Senhor, em segundos, o Senhor resolveu. Eu não tinha mais nenhuma dúvida contra Deus por causa dessa experiência. Uhum. Daí eu falei, Deus, eu aceito o Senhor Jesus. Eu mesmo fiz a oração do pecador. Eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e único Salvador da minha vida. Eu te seguirei para sempre.
Nunca vou trocar essa vida por nada, não quero mais. Eu quero essa vida que o Senhor tem para me dar. A minha vida eu não quero mais, eu vou perder, eu vou abandonar para ti. Eu não quero o meu direito mais. Se for para abandonar certas amizades, assim, que não agrada o Senhor, eu vou largar. Eu vou largar tudo, Senhor. Vou largar tudo, eu vou viver para ti. Aí foi o dia que eu escolhi fazer isso, né? Meu Eu tomei essa decisão Deus. e transformou minha vida. E era engraçado, porque é igualzinho o que o meu pai falou, né? Eu senti um peso, assim. Quando eu tava Uhum. andando, parecia que eu tava flutuando, parece que meu pé não tava no chão, né? Uau. Eu falei, como pode, né? Daí eu olhei pra estrela e falei assim, Deus, a criação de Deus, estrelas são tão lindas. Romântica, fiquei, né? Caiu Romântica. as escamas dos olhos, né? Tem uma escama dos olhos, bem isso. Então, a Meu partir Deus. desse dia, tudo mudou, tudo mudou. Aí eu falei, larguei tudo. Não quero mais saber, só quero ler a Bíblia, só quero orar. E começou essa vida, né? De buscar o Senhor, né? E o Senhor se tornou meu refúgio, né? Meu descanso, minha alegria. Uau. Deus tem sido tão bom. Mas essa foi a real conversão. Aí Meu Deus. realmente o louvor começou a fazer sentido na minha vida, né? E aí nasceu é, toda essa questão de liderar a adoração. Nisso você Sim, já fazia, a igreja já tinha um ministério para japonês ou foi bem depois? Como que tinha, era? mas eu esquivava, eu evitava, né? Porque eu não Hum, queria, né? Tá no Ministério Japonês, né? As pessoas falavam, era uma das poucas pessoas que falavam japonês, né? Na minha época. uhum. Era só eu. Aí o pastor pedia para eu ministrar em japonês, eu chorava, né? Na época, né? Antes de converter, eu falava, não quero ministrar em japonês, meu Deus, por que que todo mundo pede para eu ministrar em japonês? Eu não quero. Eu pensava assim, né? Eu não quero, eu não consigo, chorava de raiva, assim. Eu só sei cantar, só quero cantar, desse jeito, né? Não sei falar direito mesmo, para com isso. Para de pedir as coisas para mim. As pessoas me chamavam, Vivi, né? Participa, né? Porque pensava que eu estava bem, né? Porque eu estava no louvor. Né? Faz louvor, né? No Ministério Japonês. Aí eu Uhum. não queria, fugia, evitava. Não queria E comprometimento. quando que você começou? Eu dei uma olhada lá no YouTube, né? Eu vi que tem várias músicas, né? Lá. Aquele é só um pouquinho, acho que, sem brincadeira, devo ter uns 300 músicas traduzidas. Uau! E Tem quando que começou? bastante. Quando que você começou mais por conta do ministério ou isso foi fluindo de você mesmo? Você sentiu Deus falar com você em relação a isso? Não, é que tinha poucas na época, né? As músicas traduzidas, né? Uhum. Algumas pessoas traduziam, só que eu achava, nossa, mas tá meio japonês de índio, né? Na hora desse, né? Tá meio que Uhum. não dá para entender direito, né? Até tinha alguns CDs, né? Assim, CDs, né? De louvor japonês, mesmo assim, mesmo ouvindo, eu pensava, nossa, mas nossa, esse japonês tá um pouco difícil de eu cantar, assim, tá um pouco difícil de entender também, né? Não tá passando direito a mensagem. Será que eu consigo fazer, né, um melhor, né, Hum, né, uma versão melhor que eu sinta mais à vontade para cantar? Né? Então eu queria cantar, interessante. né? Eu queria cantar e me sentisse bem cantando, né? Não assim cantando Uhum. uma coisa tão estranha esse negócio. Isso que é interessante que eu queria perguntar, é porque, bom, eu não falo Nihongo, né? Tipo, eu entendo uma palavrinha ou outra solta assim, mas pelo menos às vezes que eu converso com alguém que fala o Nihongo, ele fala que às vezes as palavras não dão o mesmo sentido, né? Sim, tem a questão de expressão E também, né? Porque isso, e como que expressão é você bem faz para diferente. trazer como você coloca tipo, Deus está Uhum. falando isso em português ou em inglês, e como transferir isso pro Nihongo? Nossa, fazer uma versão japonesa de uma música, assim, de outro país, né? Principalmente cultura ocidental, né? Hum, É bem desafiador, eu acho. Bem desafiador.
né? Mas, assim, isso não é tão difícil, né? Porque se você Hum, entende a expressão, né, sempre tem ah, sim. sempre tem alguma expressão que não é literal, mas, assim, que cabe, né? O Que é japonês vai parecido. entender quando. É só usar uma outra maneira, né, de explicar, né? Só que, assim, o que desafia mesmo é a gramática, né? Hum, É tão diferente, né? E também em inglês cabe mais palavras, né? Na uhum, música, porque é tudo emendando, né? Assim, as sílabas. Agora, sim, japonês é kaki, kuke, ko, tachi, tsude, to, assim, não cabe muito. uhum, Então, você sempre vai acabar perdendo algumas palavras, assim, algumas frases, assim, entendi. não dá para passar com totalidade, né? Tem que ter bom senso e você vê, às vezes você vai ter que escolher a prioridade, né? Não, o que que essa música quer passar? Qual que é a prioridade? Hum. E outra coisa que eu observo, você pode me corrigir se eu estiver errado, por exemplo, a impressão que eu tenho é que o japonês ele tem mais dificuldades de entender o sobrenatural, Hum, né? sim, E verdade, verdade. normalmente as nossas músicas, pelo menos as em português, elas são, principalmente as mais pentecostais, Hum, né? Elas já têm um lado mais espiritual, falando de coisas mais espirituais, né? hum, É, é um desafio também conseguir colocar para o japonês entender do que está falando, sendo que tipo, às vezes ele nunca ouviu falar, né? Daquilo, sim, assim. Como é que você se encaixa isso? entendi. Ah, que nem assim, quando eu faço versão, sempre eu tento imaginar. Primeiro, primeiro a versão eu faço para quê? Né, eu penso, né? É, Hum, eu faço para a igreja. Se eu faço para a igreja, eu tenho que entender a situação espiritual da igreja e a necessidade da igreja. Então, eu não vou interessante. pegar, né, só porque é uma música bonita que tá fazendo sucesso, por exemplo, música da Morada. Eu gosto muito dessa banda, só Uhum. que eu não faria a versão japonesa para cantar na igreja japonesa, porque não faz muito sentido. Hum, Então, interessante. como eu intercedo pela igreja, aí eu vou vendo o que que a igreja precisa, né? Então, tem estações, né, da Uhum. igreja, e eu tento sempre, que nos últimos anos para cá, eu tenho sempre traduzido as músicas que falam mais sobre fé e milagre, que Deus ainda opera milagre. Porque é algo que Hum, queima o meu coração. Então, no começo eu traduzia bastante músicas evangelísticas, né? Que tem um estilo assim que atrai japoneses, né? hum, Tem bastante, né? Só que, como agora eu comecei né, como a gente está pastoreando a igreja, então eu estou escolhendo música para a igreja, né? Tem algumas músicas que nem é do meu gosto, mas o Senhor fala essa, né? hum, Ah, então eu hum. vou fazer, né? E fica martelando na minha cabeça, às vezes semana inteira, então é essa, então a próxima é essa, né, Senhor? Né? E realmente o Senhor, parece que a igreja aceita, tem a aceitação da igreja. Então, Que legal. eu não vou ficar perdendo tempo traduzindo música, né, só porque a música é legal ou porque realmente está fazendo sucesso. Na verdade, eu tenho que ver a realidade da igreja local. Só que agora tem o Uhum, Marco Japan Ministry, né, que é várias igrejas, junta vários, assim, ministérios japonês, né? A gente tem feito os eventos assim, uhum. né, para fortalecer mais o ministério japonês. Nessas horas, realmente, eu coloco música de fé, música de fogo, do Espírito Santo, né? Só que também o linguajar tem que ser de uma forma que as pessoas consigam entender, né? Hum. Então tem E esses tem. ajustes, esses ajustes. Então você entende muito o ambiente, né? Hum, Pelo que você está falando assim. Você entende uhum, para quem que você vai cantar, se essa pessoa vai entender ou não. Então você dá aquela ajustada na sim. letra E e, foi e- evoluindo também a versão, né? Porque no começo eu me conformava quando a versão japonesa saía muito fora do original, o sentido, né? Porque para caber, às vezes não cabe, então as pessoas mudavam a letra. Daí eu achava assim que, nossa, mas eu gosto do original. E quem se apegou ao original e quem gosta do original, acho que espera que respeite o original, né?
E até a própria Hum, pessoa que fez a música espera que faça sim, uma tradução, assim, tentando o mais fiel possível, né? sim. Então eu pensava isso, então eu falei, nossa, a minha meta é fazer uma música fiel, né? Eu vou tentar dar um jeito, né? Vou tentar procurar um vocabulário mais, assim, curto, né? Para que possa caber o máximo quer dizer, para que possa caber o sentido, né? Com Uhum. totalidade. No começo minha meta era isso. Aí depois eu fui mudando também para além de ser fiel, eu quero que seja uma música fácil para cantar, porque tem música que busca tanta fidelidade, né? Ser tão fiel na tradução Hum, que acaba, sabe quando fica meio exprimido? Fica entendi. Às vezes é muita palavra junto, né? isso, principalmente na versão japonesa acontece bastante isso, né? Aí fica um pouco, não fica bonito, né? De ouvir. Hum. Como É, tem uma música. música Hum, que virou um hino da igreja, né? hum, hum, Que agora que eu sei por fontes aí que foi você que traduziu também, fez a versão. Que é a sim. música, como que é o nome da música em japonês? O que é? O Reston As? Isso. Isso. É, fala assim também em Ah, eu japonês? falo assim, né? Porque aí fica mais fácil de pesquisar, né? Já coloco o Tá. original. Tá. Essa música, bom, eu tenho que fazer um eu tenho que confessar aqui, porque no dia do evento, Hum, você tava ali na minha frente, né? Eu tava ali, estava do meu lado ali do palco ali. E eu lembro que você estava conversando com alguém e você falou assim, nossa, eu não sei se você vai lembrar, mas falou assim, vocês estavam conversando sobre alguma coisa dessa música e você falou assim, nossa, tem gente que canta Tio Tomate. aham. E eu fiquei pensando assim, falei, nossa, se eu falar pra ela que eu canto Tio Tomate, ela vai me matar. E eu Não, mas eu falei, achei meu engraçado. Deus. Mas eu queria falar pra você que eu cantava Tio Tomate até saber que não era. Mas essa música virou poxa, rompe, né? Hum, É impressionante como a igreja responde assim. Quando começa o piano, a igreja já sabe que é a nem música mesmo. Já, opa! e já a galera já vem pra frente, os jovens já fica tudo doido, a galera mais velha já sai pulando. É impressionante como essa música ela virou um hino da igreja mesmo. Ela rompe, né, o ambiente ali. E eu É queria que você falasse verdade. sobre essa música. Hum, É, deixa eu como tomar é que até. foi? Olha o Flávio aí, tá me zoando já. Eu falei pro pessoal que eu ia falar pra você na live. Ah, essa música, na verdade, tem muitas traduções assim que eu quero. Já, quando eu ouvi, eu já me apaixonei. Falei, meu Deus, eu imaginava assim, Hum, uma brisa assim, fresca, sabe? Assim, traz algum refrigério, algo novo, parecia, né? Eu sentia isso. Tem algumas músicas que eu tenho essas impressões, né? Nossa, essa música uhum. me lembra outono, essa música me lembra pôr do sol. Aí essa música me lembrava um vento novo, assim, algo fresco, Uau, que algo legal. novo. Aí eu falei, que lindo, eu quero fazer. E eu tentava, muitas traduções eu tento e eu não termino, porque Uhum. eu não me conformo quando, assim, eu só quero cantar quando eu achar que tá bom, né? E eu Hum, tentava e era muito difícil, né? Era muito difícil, não ficava bonito. Eu queria que ficasse bonito, eu não ficava e deixei um ano de molho. Eu deixo de molho. Até chegar o dia caramba. que o Espírito Santo me ilumine e me capacite a terminar. Porque tem tempo, né? Certas canções tem tempo para lançar, né? Uhum. Daí essa música já tinha um ano assim, antes, né, de terminar um ano. Né, e ficou esquecido. Tava pela metade, ficou esquecido, porque não estava bom. Aí chegou um dia que o pastor Cid falou assim: Nossa, esse louvor me lembra a Nete. Disse que falou pro Willer, né? Podia cantar, né? Uma coisa assim. Aí o Willer falou pra mim, né, meu marido, né? O Willer falou, daí eu. Então deve ser o tempo, né? Então Deus me ajude, porque eu amo tanto essa música que eu não quero estragar. Uhum. A gente, às vezes acontece de que não fica bom, né? Acaba estragando a música. Eu não quero estragar, né? Uhum. Me ajuda. Aí, rapidinho terminou, né?
Deus, eu penso assim, Deus, eu quero que seja uma música fácil para as pessoas cantar e eu quero rimado também, né? Porque rima Hum, que o som, na verdade, rima facilita as pessoas aprender, né? sim, E é mais difícil, é um desafio maior ainda, porque além de ser fiel, né, tem que rimar e tem que ser fácil para cantar. meu Deus. E eu peço todas essas condições, eu peço, Espírito Santo me capacita, me ilumina, me dá vocabulário, eu oro, e o Senhor me capacita, né? Aí terminou, né, o Restomás, e por que que esse Restomás é tão especial, né? Porque teve encontro japonês, né? Aí no pós-encontro, a gente tocou essa música, né? E vários ministérios, assim, japonês, né? Tava Uhum. junto lá, né? E Deus começou a mover muito grande, né? E nem precisava, na verdade, nem precisava cantar, porque os jovens, né? Aqueles que passaram pelo encontro, tava tão assim, tão alegre, pulando e não acabava essa música, ficou não sei quanto tempo que ficou, mais de 20 minutos, meia hora, só essa música e todo mundo pulando e falando em línguas e dançando, aquele mover, né? Uau. Então, acho que tem essa lembrança, tem esse marco também, então Hum, as pessoas têm esse carinho, né? E que marcou o momento, né? sim. Mas às É, vezes realmente eu sei o que, talvez utilizar esse louvor mesmo, né? Pra realmente trazer algo novo, né? sim. Eu sinto que é, é impressionante. Tipo, de todas as canções. Tanto que acho que na conferência a gente tocou ela umas 3 vezes, né? Porque acaba que. Depois no domingo o pastor Leandro foi lá na igreja também, daí a Hum, gente tocou lá também 2 vezes. Então a gente vê que é, ela carrega uma alegria, né? Eu acho que esse é carrega. a Mas maior eu também acho que por definição. causa de que marcou o coração dos jovens, e essa Sim. alegria dos jovens que traz beleza nessa música, né? Contagia, né? Hum, né? Então, eu acho que é o coração de quem adora, né? O Uhum. coração das pessoas que adoram, que, que Ô, trouxe. pastor, e você, se você compõe também músicas suas Sim, mesmo, até que eu tenho, mas. é? Tem Sim, só lançada também? Canta na igreja? tinha uma época que cantava, mas como não são congregacionais, né? Hum, Oh, vira acordou. Ai, minha mãe. Aí eu não toco na igreja. Mas aí que o pastor Leandro, né, nesse último, não sei se foi seminário de louvor, né, que a gente tocou na junto. conferência, né? Aí ele falou que tem pessoas que têm músicas, né, tem canções, e eu nem achei que era, nem lembrei que eu tinha, né? Uhum. Aí fiquei boiando, aí eu falei, nossa, por que eu tenho? Né, tem algumas músicas, deve ter uns 10 ou 15 músicas, só que não são muito para igreja, por isso que a gente não toca na igreja. Entendi. Mas como o Que pastor legal. falou, acho que, bom, né, ele falou, não esconde, né, que é pra, tem que lançar essas músicas. Sempre tive Que legal. medo, né, acho que sempre tive medo da intenção do meu coração, como, Uhum. né, eu falei na adolescência, eu cantava pra mim, não pra Deus, né, eu tinha muita vaidade, então eu tinha muito medo, né, de acabar desagradando o coração de Deus. Então, 15 anos atrás, 15 anos atrás eu fiz música. Tem bastante, tem algumas, bastante música, né? Uhum. Mas eu não, não pensei, né, em publicar ou fazer algum vídeo assim cantando. Mas, amém, eu vou fazer. Se o Senhor falou, eu vou fazer. Tem que fazer, tem que fazer. Bom, eu sempre deixo assim pro final para fazer uma pergunta, mas nessa live, bom, eu
achei que a gente ia falar tanto sobre outras coisas, mas eu creio que o Espírito Santo é quem conduz É e eu fui muito impactado mesmo com a história que você contou aí. Não sei se você conta, né, se as pessoas conhecem, acredito que sim, mas o que me vem muito no coração é que existem muitas pessoas, às vezes, com as mesmas perguntas na mente, né? Eu acho que o diabo, o lugar que ele mais ataca é na mente, né? Porque na mente você consegue esconder, né? Que é o que acontecia com verdade. você consegue guardar para você e até que chega um momento que ou você tem um real encontro com o Senhor ou você acaba cometendo suicídio. A gente vê tanto aqui isso no Japão, né? E, e eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, no sentido, bom, eu não sei para quem o senhor vai soprar essa conversa nossa, mas eu vou tentar enviar para alguns amigos que eu sei que vai precisar ouvir, sabe? E eu queria que você deixasse uma mensagem em relação a isso, de vencer, de se entregar, de parar de lutar contra Deus, de aceitar o amor de Deus, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Hum, para a gente finalizar. amém. Antes eu achava que era impossível de Deus. Eu acho que nem Deus queria me salvar, né? Por causa de tanta mancada, né? Uhum, Que eu fiz. Mas eu perguntei para Deus, né? Um dia eu falei assim: Deus, como que o Senhor conseguiu me aceitar de boa, sendo que eu fui tão rude com o Senhor, né? Que nem quando você falou, né? Que nossa, o Senhor não leva em consideração. Mas eu penso assim, nossa, como não levar em consideração tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu fiz contra o Senhor, uhum, né? E aí o Senhor fala assim, eu não tava bravo no meu coração, eu não tava bravo. Aí é engraçado que o Senhor me explica da forma que eu entendo. Imagina uma criança apontando o dedo, uma criança de 2 anos apontando o dedo, bravo com você. uhum, Eu te olhava desse jeito porque eu sabia que quando você me conhecer, você iria me adorar de todo o coração, né? ó, Ah, então, assim, às vezes a gente pensa que, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, que não tem salvação pra mim, que é difícil, né? Eu tô muito tempo na igreja, nada aconteceu, né? Eu nunca vou ser como essa pessoa de Deus, né? Mas não, né? Na verdade, o Senhor não tá bravo com você. Na verdade, o Senhor, ele tá esperando você, né? Ele espera que você acredita nele e se rende, porque realmente nada é impossível para Deus, né? O Senhor uhum, pode fazer para aqueles que crerem, né? Quem está sofrendo essa luta, assim, interna, né? Na verdade, quando eu conheci a Deus, antes de eu conhecer a Deus, assim, de verdade, né? Só de ouvir falar, né? Eu conheci a Deus só de ouvir falar. Era Deus dos meus pais, né? Mas quando eu uhum, conheci a Deus de verdade, né? Quando eu levantava de manhã, né? É a coisa. Né, eu pensava assim, antes eu pensava assim, nossa, que saco. Mais um dia que eu tenho que viver. Mas quando eu acordava, quando eu conhecia Deus, eu acordava de manhã, aí a coisa que eu sentia, eu falei assim, nossa, obrigado pela vida, Senhor. ó, Obrigado, Senhor, por essa vida que o Senhor me deu. Né? Essa é uma coisa que eu não tinha. Né? Eu não consigo agradecer, né, pela vida que eu tinha. Né? uhum, Mas o Senhor transformou tudo isso, né? E se hoje eu posso me alegrar, né, é porque tudo veio dele, né? Se hoje eu estou pulando com alegria, se hoje eu estou, né, louvando a Deus com toda a minha força, né, porque, né, o Senhor é a fonte de toda a minha força, toda a alegria, né, de todas as pessoas que estão alegrando, né, na presença de Deus no mundo inteiro. uhum, Né? Então, né, eu não sei, né, né, assim, cada um tem as suas lutas, né, mas né, eu queria
né, só deixar essa esperança, né, que existe esperança. Existe Amém. esperança, porque o Senhor te ama, né? O Amém. inimigo quer falar que não é. O inimigo quer falar que não tem jeito, não tem mais jeito. Mas ele ama a sua vida, ele pode tirar essa ansiedade que tem no seu coração. Não conseguir Amém. dormir, não consegue dormir, né? Esse tormento, essa culpa, essa acusação, né? Tudo isso cessou. Era uma calmaria, né? E é tão maravilhoso, né, viver isso, porque é uma coisa que eu não tinha essa pausa na mente, né? Mas hoje vi que era muita coisa espiritual também, né? Uhum. E isso se resolve no Senhor, né? Não sei Uau. se consegui passar bem, né? Com certeza. Não, poxa, pastora, obrigado. Obrigado Obrigado por esse eu. papo aqui. Foi sensacional. Eu acho que é, de todas as lives que eu fiz, essa foi a que mais me impactou. Oh, obrigada. Foi, Fico foi feliz. tanto que eu não consegui, tipo, normalmente eu anoto aqui algumas coisas para mim falar, eu não consegui anotar nada, só do tio Tomato eu anotei, que eu não queria esquecer. Mas eu também não estava pensando em falar, né, o testemunho. Na verdade, Não, eu sei. eu pensei que a gente ia falar mais sobre a questão, né, do ministério japonês, do louvor. Sim, por isso que eu creio que. Bom, eu creio que ficou um pouco para a gente poder fazer uma outra, quem sabe, né? É verdade. Para falar disso. Mas eu sempre que antes de começar a live, a gente tem um tempo de oração aqui, minha esposa ora. E a oração é essa, exatamente essa, que não seja aquilo, a gente coloca um tema, mas a ideia de quando o Senhor colocou essas lives no meu coração era trazer unidade, sabe? Trazer Hum, pessoas com histórias diferentes, de lugares diferentes, de ambientes no ministério diferente, que conseguissem trazer a essência daquilo que está fazendo, sabe? Porque aqui no Japão a gente quase não tem tempo, né, de conversar, de bater papo, de ter tempo, verdade. assim, de estar em casa, né? Eu falei, poxa, eu vou fazer uma live com pessoas que possam agregar. E, e eu tenho certeza que tudo aquilo que foi conversado, e tudo aquilo, o seu testemunho do seu pai, tudo aquilo que você contou, foi o Espírito Santo que quis falar, sabe? Quis falar com alguém que vai assistir depois, quis falar comigo. Então, assim, eu fiquei muito impactado, porque teve coisas que você disse aí que eu já pensei, sabe? Teve coisas que você falou que já me veio à mente. Teve situações que você compartilhou que eu já conversei com pessoas e pessoas falaram, cara, eu tô passando por isso, eu tô pensando isso. Por isso que eu falei que eu quero mandar, sabe, para essas pessoas assistirem. E fica minha gratidão mesmo ao Senhor pela sua vida, pela sua história. Eu não tenho dúvida que você tá onde tá no sentido de estar no Senhor, tá pastoreando, porque o Senhor quer usar essa história, eu acredito que ele já usa essa história. Hum, O Senhor quer usar canções sobre essa história, sabe? Eu sinto isso muito forte no meu coração, porque a gente é muito legal a gente contar um testemunho, mas é muito melhor quando a gente é o próprio testemunho, né? Então, você é o testemunho de tudo isso que você contou, né? E hoje, por causa da internet, por causa da facilidade que todo mundo tem de acesso à informação, a ansiedade, né? Ela tá muito hum, aflorada, né? hum. A depressão, eu acho que eu não tenho certeza, mas o Brasil eu acho que é o número um hoje em depressão. O Japão, não sei se é o número um em suicídio. E isso tudo é falta de Jesus, né? Hum. É falta de Jesus. E às vezes pessoas dentro da igreja estão sentindo falta de Jesus, sabe? Sim, tem muitas E, pessoas, assim, muitos jovens, né, com ansiedade e sim, inexplicável, não sabe por quê. sim. E exatamente eu acho que era essa a sua dúvida também, né? Você estava buscando, buscando, buscando. Seu pai veio buscando, 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 até Hum. que teve um encontro real. Então Oh, que glória. o senhor possa soprar assim a sua história, Amém. as suas canções quando você lançar, que o senhor possa soprar o seu ministério,
seu esposo, para que tantas vidas que precisam de ouvir, poxa, para mim, se teve jeito para ela, para mim também tem jeito, Com sabe? Então, certeza. muito obrigado mesmo por esse papo, foi sensacional, foi muito de Deus. É, para mim também E foi tão bom lembrar, né, de tudo que Deus fez, né, na nossa vida. eu chorei aqui, ó, a primeira live que eu choro. Meu Deus, foi demais, demais mesmo. E obrigado mais uma vez, que Deus abençoe. Ai, obrigado também, obrigado por ter me chamado. Nossa, foi uma honra. Primeira vez que eu fiz podcast. Eu gosto muito de ouvir. Eu vi Que o legal. da irmã Elô, eu vi do Elton. Nossa, achei maravilhoso. Continue fazendo, por favor, que eu quero ver, assistir mais. Amém, amém. Obrigado. Abençoe. Até Amém. a próxima. Quem Até a sabe a gente próxima. marca uma outra aí para falar do Ministério de Louvor mais, né? Verdade. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Isso aí, pessoal. Bom, eu fiquei aqui, ó, para falar tchau, porque minha esposa fala que eu não falo tchau quando acaba a live. Então, esse eu resolvi ficar. Obrigado aí por quem assistiu. E compartilha aí. Cara, essa história foi demais. Meu Deus, tô processando ainda. Então, compartilha aí com quem você acha que precisa ouvir, com quem você, com os jovens aí da sua igreja, porque que história, meu Deus. Que história. Beleza? Deus abençoe vocês. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.